Olá pessoal, continuando o assunto de bombas, vamos agora ver um pouco de cavitação. Bom, a cavitação é a formação de bolhas ou de cavas no líquido devido ao abaixamento de pressão, a pressão que está ocorrendo naquela tubulação naquele ponto, até o nível da pressão de vapor. Como mostra esse fluxograma, se a pressão atinge a pressão de vapor, parte do líquido se vaporiza. No entanto, ainda temos mais condições que podem determinar o que vai ocorrer na tubulação. Por exemplo, se a pressão interna da bolha for maior que a pressão externa, a bolha cresce e pode haver obstrução na tubulação. Caso contrário, se a pressão interna for menor que a pressão interna, a bolha vai se colapsar. O problema reside no fato de que este processo de formação de bolha e colapso de bolha ocorre de forma muito rápida, milésimos de segundo, e também gera tensões de cisalhamento que podem erodir, por exemplo, as pás do rotor. Isso a gente já tinha visto na videoaula relativa à cavitação, quando a gente falou daqueles pontos altos em tubulações. Não sei se vocês lembram, se não, vocês têm que voltar lá naquele vídeo. Como é que a gente pode avaliar se um sistema elevatório tem risco de provocar cavitação? Vamos lá. A gente vai pegar um caso que é o caso mais comum, que é aquele caso onde você tem um reservatório inferior submetido à pressão atmosférica na superfície livre e o eixo da bomba. O ponto 1 que ele está falando aí, onde há o maior risco de cavitação, é justamente na entrada do rotor. Então o que a gente faz é aplicar a equação de Bernoulli entre o ponto 0, que está justamente na superfície livre, e o ponto 1. Tá? A preocupação ocorre porque as bolhas resultantes podem ser levadas para a carcaça e lá dentro a gente sabe que tem uma região de alta pressão perto da saída para a linha de recalque. Tá? Então essa diferença de pressão provoca aquilo que a gente falou de surgimento de bolhas e colapsos de bolhas. Então aplicando a equação de Bernoulli entre os pontos 0 e 1, tá? Então nós temos o seguinte: a pressão no ponto 0 é a pressão atmosférica, só que agora ela não vai ser mais utilizada como referência, ou seja, ele não vai zerar esse termo. Dessa forma, a pressão no ponto 1 vai ser a pressão absoluta, não é mais a relativa. Essa carga cinética a gente sempre considera zero. E temos também o seguinte, esse HS. O HS é a altura estática de sucção, que é a diferença entre a cota no eixo da bomba, que é a cota no ponto 1, entrada do rotor, menos a cota na superfície livre. Tá? Uma coisa, a gente usa a pressão absoluta porque o nível de pressão de vapor é muito baixo. Tá? Então, a gente costuma usar na equação de Bernoulli a pressão absoluta e aí colocamos a pressão atmosférica, a carga de pressão atmosférica aqui na equação. A gente não zera esta carga, lembrem sempre disso. Rearrumando os termos, a gente tem aí o termo de perda de carga composto por duas componentes, tá? A perda de carga no rotor com um asterisco e a perda de carga total na sucção, que vocês já sabem calcular pelos métodos que a gente viu em videoaulas anteriores. Nós temos aí então a carga de pressão no ponto 1 e o problema reside no fato de que pode haver a pressão no ponto 1 pode chegar ao nível da pressão de vapor, então o caso limite é esse que vocês estão vendo aí, tá? De maneira que a gente tem uma arrumação aí da equação e vocês estão vendo dois lados direitos, o lado direito e o lado esquerdo. A gente separa esses dois lados porque isso tem um motivo nessa questão de avaliação de cavitação. Tá? O motivo é o seguinte: a gente tem aqui do lado esquerdo todos esses termos que dependem do líquido e da instalação, tá? Além da pressão atmosférica local. Então o líquido está a uma temperatura qualquer. Tá? Então você vai numa tabela e acha qual é a pressão de vapor correspondente a essa temperatura. Nas primeiras videoaulas da gente, eu mostrei uma tabelinha
retirada do livro do professor Márcio Batista, da professora Márcia Lara, que mostra, tanto no sistema internacional quanto em outro sistema, o valor da pressão de vapor em função da temperatura. Esse HS é da geometria, né? A diferença de cotas. Esse aqui vocês conseguem calcular. O lado de cá depende da bomba. Então, o lado de cá é fornecido pelo fabricante, enquanto o lado esquerdo é a parte, vamos dizer assim, que o engenheiro controla, né? Este lado esquerdo, então, vai receber um nome, que é uma sigla, NPSHD, que, apesar de ser de origem inglesa, é utilizado em vários locais do mundo. Tá? Então, ficou aí consagrado esse NPSHD com o dele disponível. Então, seria uma carga existente na instalação para permitir a sucção, claro, no contexto da verificação da cavitação. Bom, e o outro lado? Nós temos o NPSHR, tá? Ao subíndice R, diferente do NPSHD, que seria a carga que a bomba necessita para succionar o líquido. Bom, e aí nós chegamos a dois termos. No lado esquerdo, o NPSHD disponível, é o NPSHD disponível, e do lado direito, o NPSHR, que é o NPSH requerido. Tá? Disponível, requerido. Então, se a bomba requer uma determinada carga, a gente tem que supri-la. Tá? E é dado pelo fabricante. Bom, eu já tinha mostrado um catálogo desses aí de curva característica de bomba e já tinha mostrado para vocês que todos os gráficos ficam alinhados com a vazão geralmente dada em metros cúbicos por hora. Pois bem, estão vendo esse gráfico do meio? É o gráfico do NPSHR, requerido. Esse vem de fabricante, vem de ensaios em laboratório, determinando-se então, em função da vazão, o NPSHR. Tá? E vocês estão vendo aí nesse caso que ainda depende do diâmetro do rotor. Tá? Continuando, a gente pode, por exemplo, determinar qual é a altura máxima de sucção, de estática, de sucção, para que não haja a cavitação. Tá? E ainda tem limitações práticas aí, né? Então você pode isolar o HS e calcular em função dos demais termos, sabendo que o NPSHR é dado pelo fabricante. Outra coisa interessante é que essa pressão atmosférica pode ser estimada no local. Tem uma formulazinha que eu tirei do livro do professor Rodrigo de Melo Porto, onde você pode calcular isso aí em função da altitude em metros, tá? Já da carga em metros da pressão atmosférica local. Então, se eu já tenho um sistema projetado ou até em funcionamento, basta eu calcular o NPSHD em função da vazão que você está estudando. Tá? NPSHD, vocês viram aquele lado esquerdo que depende da perda de carga, que vocês sabem calcular, depende da pressão de vapor que é tabelado, depende da pressão atmosférica que a gente viu que pode ser calculado e depende do HS. A gente obtém nos gráficos das bombas o NPSHR para a mesma vazão do passo 1. A gente compara os dois e aí vê se há risco de cavitação. Então, o requerido tem que ser, no mínimo, satisfeito. Tá? O NPSHD tem que ser, no mínimo, igual ao NPSHR. No entanto, como sempre, né, há uma margem de segurança para que isso seja garantido. Vamos ver, então. Bom, a gente sabe que o escoamento numa bomba não é exatamente o escoamento, o tipo de escoamento usado para deduzir a equação de Bernoulli. Tá? Por isso que a gente precisa de uma margem de segurança que está ali em torno de 50 a 60 centímetros, ou como diz aqui no livro de Batista e Lara, 20% do valor teórico. É um acréscimo que você dá de 20% no NPSHR ou adiciona, por exemplo, 60 centímetros. De forma que você tem que o HS, já levando em consideração a margem de segurança, está aqui, ó, ou você ainda pode usar o 20%, a questão do 20%, ou ainda de forma um pouco mais fácil, comparar o NPSHR com montar essa equação e a partir daí retirar o que você quiser, isolar o HS ou isolar ou descobrir qual é a vazão, enfim, certo? Então terminamos
por aqui a aula de cavitação em bombas. Obrigado, continue aí no meu canal, que estou sempre atualizando as aulas.